multiplicado. E a palavra diz que 5.000 homens comeram. Fala comigo, 5.000 homens. Mas na verdade, por baixo, 20.000 pessoas. Porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, se fosse o Judá e a Malu, misericórdia. Eles comem sushi sozinhos, Giuseppe uma pizza sozinho. Eles dão prejuízo. Então imagina um monte de criança, tipo meus filhos, os seus filhos. Tipo, os seus filhos devem comer muito também, que a criança tem fase de crescimento. E fora as mulheres, tem mulher, irmão, tem mulher que não come, mas tem mulher que misericórdia. Não disfarça, não aponta o dedo. Então olha que coisa louca, imagina, pastor Sidney, 12 homens, Jesus Cristo e 20.000 pessoas para alimentar. Olha o trabalho, eu fiquei pensando nisso, porque nosso batismo foi para quase 30 pessoas, e deu um trabalho, meu irmão, você não faz ideia. A gente saiu desse culto aqui, animado, exausto, muito feliz, animadaço, mas exausto. O Leandro estava se arrastando assim, coitado. Falei assim, estava todo mundo cansado, cara, cansado, mas muito feliz, porque foi incrível o que Deus fez aqui nessa igreja. Quem está comigo, diga amém. Agora você imagina esses caras que alimentaram 20.000 pessoas, o tanto que eles estavam cansados. Foi demais, foi uma grande experiência, foi incrível. Mas o tanto que eles estavam sobrecarregados de ter que alimentar um monte de gente, a dinâmica de ir, de colocar comida para todo mundo e trabalhar, e o dia inteiro trabalhando, já tinha ficado o dia inteiro na pregação, expulsando demônios, libertando pessoas, e agora tendo que alimentar uma galera, e não foi fácil. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala assim, agora vocês vão tirar uma férias. Foi isso que Jesus falou? Quem está comigo, diga amém? Jesus olha para eles e fala assim, agora faz o seguinte, entra no barco e vai para o outro lado. Eu fico imaginando os discípulos falando para Jesus, é sério mesmo? Depois desse rolê todo, estou com a barriga cheia, não fiz nem digestão, calma aí. Jesus entra no barco e vai para o outro lado. Eles obedecem Jesus, Jesus vai orar, e sabe o que acontece? Eles entram no barco, e a coisa mais maravilhosa acontece, o céu se abre, um arco-íris. Foi isso? Uma tempestade. Eu fico pensando nisso, cara, esses discípulos, eles não tinham um barco de pescaria igual o seu, que tem motor. Era remo. O tanto que eles estavam remando, lutando, a palavra diz, eu brinquei aqui na luta contra o vento, mas imagina o tanto que eles estavam remando contra o vento, em uma tempestade, pensando assim, meu Deus do céu, eu só fui seguir Jesus, agora eu tive que dar comida para todo mundo, agora eu estou aqui quase morrendo nesse barco, cansado, tudo que eu queria era comer esse Netflix e para Giuseppe. Cansado, cara, cansado, barriga cheia, remando contra uma tempestade. Quem está comigo, diga amém? Amém. 3 horas da manhã, os caras remando contra uma tempestade. Aí de repente a Bíblia diz que eles começam a ficar com medo, e de longe eles enxergam alguém que está andando sobre as águas, e eles pensam assim, já sei, é um fantasma, só pode ser um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritam, meu Deus, socorro, é um fantasma. Porque eles gritavam de medo. Diga bem forte comigo, gritavam de medo. Olha o seu irmão, fala assim, gritavam de medo. Toca no ombro de alguém e fala assim, essa noite você vai sair daqui liberto de todo medo. De todo medo. Em nome de Jesus. Alguém recebe isso em nome de Jesus aqui nessa igreja? Deus te trouxe aqui para te falar, há uma fé que pode levar você acima do medo, há uma fé que pode tirar o medo do seu coração, o medo não te domina mais. Eu quero falar sobre isso porque, sabe, a Bíblia diz, olha aqui, quero que você acompanhe exatamente o que a palavra disse. Versículo 26, quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e cheios de medo. Como é que pode alguém que acabou de experimentar um grande milagre perto de Jesus ficar com medo? Como é que pode alguém ver Jesus multiplicar coisas que eram impossíveis e fazer algo incrível? Irmão, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, quase 20.000 pessoas, fala sério, um milagre. Como é que eu posso experimentar um milagre ao mesmo tempo ter medo? Pois é, sabe por quê? Porque nós somos de carne e osso. Então você pode muito bem estar aqui no Quarta Flow cheio de fé, mas hoje às 3 horas da manhã você acordar com medo. O problema não é você sentir medo, o problema é o medo sentir você. O problema é o medo dominar você. Deus nos criou para estarmos acima do medo. Quem está comigo, diga amém. Então sabe qual é o problema, irmão? Que medo é uma cultura. Você precisa entender isso. Deus quer mudar a nossa cultura de mentalidade. Então tem muita gente que cultiva o medo. O que é cultivar o medo, pastor?
Imagina uma plantação. O medo, ele não nasce assim do nada. Quem já sentiu muito medo aqui? Levanta sua mão. Eu posso contar a minha experiência. Quando eu entrei em crise de ansiedade, porque a crise de ansiedade, ela é desencadeada por causa de muito medo. O medo, ele é um portal que abre dentro de você, nos seus sentimentos, que te leva para depressão, para crise de ansiedade, crise do pânico. Então, o meu único medo era não vir embora para o Brasil. Só que esse medo, eu fui alimentando ele, com um monte de coisa na minha cabeça. Quanto mais criativo você é, mais sua cabeça trabalha contra você. Aí daqui a pouco eu estava pensando assim, não, agora o meu medo não é mais só não voltar para o Brasil, agora o meu medo é pegar Covid. Não, agora o meu medo não é pegar Covid mais, agora o meu medo, além de pegar Covid, a Raíssa pegar Covid, a Malu pegar Covid. Sabe, um medo foi entrando em cima do outro medo. Quando eu percebi, o medo se tornou um gigante. Por quê? Porque eu cultivei o medo. Então você precisa entender, coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim, em nome de Jesus. E eu peço para que poucas pessoas se movimentem agora em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim, em nome de Jesus. A minha mente é mente de Cristo. Fala mais forte, irmão, diga, a minha mente é mente de Cristo. Você precisa dar um basta nos seus pensamentos, porque os seus pensamentos estão sabotando a sua fé. É os seus pensamentos que você não coloca no Senhor, que começam a alimentar crises dentro de você. Por exemplo, uma pessoa que está em crise de casamento, toda pessoa que passa uma crise de casamento, com toda certeza, ela já se imaginou divorciada. Com toda certeza, quem está passando uma crise financeira na empresa, com certeza ela já se imaginou também falindo. Como é que eu vou pagar essa conta? O que eu vou vender para me dar bem? Nossa mente começa a imaginar coisas e a gente começa a cultivar o medo. Daqui a pouco o medo virou um gigante. Então você precisa escolher essa noite, ou andar pelo medo, ou andar pela fé. Porque a fé faz você mover montanhas, e o medo faz você criar montanhas. Toca o nome de alguém e fala assim, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, coragem. Chacoalha ele e diga, coragem. Irmão, há uma fé nova para você aqui nessa noite. Há uma alegria nova para você aqui nessa noite. Há uma ousadia nova para você aqui nessa noite. Deus não me trouxe para esse quarta-flow para só falar uma palestra motivacional para você. Deus me trouxe aqui para libertar os cativos, libertar os oprimidos e declarar sobre a sua vida, o medo não te aprisiona mais. Alguém recebe? Diga amém. Esse é o problema, você não pode cultivar o medo. Você não pode alimentar os seus pensamentos e a sua imaginação. Filipenses diz assim, tudo que é puro, tudo que é do alto, tudo que é bom, sabe, coloca nisso os seus pensamentos. Irmão, para de deixar o seu pensamento tirar o foco da sua vida. Sabe qual é o problema? O problema é que quanto mais cansado a gente está, mais vulnerável a gente fica. Quanto mais cansado a gente está, mais vulnerável a gente fica. Porque mesmo que você tenha fé, mesmo que você tenha visto um milagre, você pode também correr o risco de ter medo, irmão. E está tudo bem ter medo. Não tem problema você ter medo. Como eu disse, não é pecado você cansar. Amém ou não amém? Sabe, domingo à noite eu cheguei em casa quebrado. E eu até pensei se eu podia estar mais feliz, porque, cara, que dia incrível. Mas eu só lembro de te acordar segunda. Muito cansado. Não tem problema você ficar exausto. O problema é você se perder enquanto está cansado. Irmão, está cansado? Descansa. Está cansado? Descansa. No Senhor. Diga bem forte, no Senhor. E olha o que a Bíblia fala, irmão, porque esses caras estavam cansados, exaustos, e agora estão com medo. Agora eles estão numa situação de medo. E a Bíblia diz que quando eles olham para Jesus, eles enxergam um fantasma. E eu fico pensando nisso porque a palavra fala que eles gritaram. É isso que a Bíblia diz no versículo 26. Eles gritaram, é um fantasma. E imediatamente, no meio dessa tempestade, imagina isso, uma tempestade e os caras gritando, é um fantasma, é um fantasma. Eu não sei como eles gritavam. Tipo, soldado. O fantasma vem aí, o fantasma vem aí. Sei lá, eu não sei, não consigo imaginar. Mas era um grito que passava o barulho das ondas. Era um grito que passava da tempestade. E sabe o que a Bíblia diz? Que imediatamente, fala comigo, imediatamente. Versículo 27. Jesus gritou mais alto. Não tenham medo, coragem, sou eu.
Levante sua mão, quero profetizar sobre você. Todas as vezes que o grito da sua vida for alto, eu profetizo que a voz de Deus vai ser mais alta. Todas as vezes que as ondas parecerem barulhentas sobre a sua vida, eu profetizo, a voz de Deus vai ser mais alta. Eu profetizo que agora passa toda tempestade no seu coração, porque a voz de Deus é mais alta, a voz de Deus é mais poderosa, e eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Alguém diga, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Que voz é essa, capaz de tirar do nosso coração todo o medo? Que voz é essa poderosa? Sabe, a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Só que depois que eles percebem que é Jesus, uma fé enche o coração deles. E então a palavra fala que Pedro grita bem alto: se é você, manda eu ir. E Jesus, venha. Então presta atenção, analisa comigo. Para eles estarem gritando, número 1, a tempestade devia estar forte. Número 2, eles deviam estar longe um do outro. Faz sentido ou não? Porque ninguém grita perto. Amém? Amém, irmão? Olha para o seu irmão e fala assim: está repreendido gritaria da sua vida. O certo é você gritar para quem está longe. Então a Bíblia fala que Jesus manda Pedro vir. Do mesmo jeito que eu falo para o Pedro vir também. Pegou? Venha, Pedro, andando sobre as águas. A Bíblia fala que Jesus falou para Pedro: venha. Jesus disse, liberou uma palavra: venha. Então Pedro desce do barco em meio a uma tempestade e começa a caminhar sobre as águas. Pensa isso, ele já tinha alimentado mais de 20 mil pessoas, ele já tinha remado até 3 horas da manhã, ele estava cansado, mas ainda tinha fé dentro dele. Você pode estar exausto, talvez você pode estar até cansado do relacionamento, cansado de perder sempre, cansado das lutas que você passou esse ano, que quase chegou no meio do ano, é só luta na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida, ainda tem uma fé dentro de você. E a Bíblia diz que quando ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, ele começa a caminhar em milagre. Ele começa a caminhar sobre a palavra de Deus. Então você precisa fazer uma escolha: ou você caminha pelo seu medo, ou você caminha pela palavra de Deus, ou você caminha pelas frustrações do seu coração, ou você começa a caminhar pela voz de Deus que está te chamando. A voz de Deus está dizendo para você: olha, não tenha medo, coragem, eu estou contigo. A voz de Deus que está perto de você, falando assim: olha, se acalma, vai ficar tudo bem, eu não perdi o controle. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está exausto, mas eu não perdi o controle. Afinal de contas, a minha voz pode acalmar tempestades. Sabe, você precisa decidir essa noite: ou você fica como os discípulos com medo, ou você começa a entender que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade na voz dele para acalmar o seu coração. O que vai acalmar o seu coração não é o remédio. Chega do remédio ditar o seu humor. Chega do remédio falar para você quando você dorme, quando você acorda. A partir de hoje eu declaro: o que traz paz para o seu coração é a voz de Deus. O que traz paz para o seu espírito é a voz de Deus. E o fato é que na nossa caminhada com Deus, por sermos humanos, a gente vai ficar exausto. E é nessa hora, irmão, quando a gente está cansado e exausto, que a gente faz as piores coisas. Quando a gente está exausto, a gente começa a não andar por fé, mas por medo. Porque você está cansado. Então você não consegue pensar direito nas coisas. Sabe, meu pai sempre me falou algo. Ele falou assim: filho, não decida nada no fim da tarde. Toda decisão séria não faz no fim da tarde. Espera, dorme, no outro dia acorda, ora e decide. Porque quando a gente está cansado, estressado do dia inteiro, a gente acaba decidindo coisas que, sabe, fogem do nosso controle. Então, se entender isso, irmão, isso é uma verdade que nós aprendemos do Senhor. Nós não vamos ser livres de ficar cansados e exaustos. Talvez você está cansada de orar pelo seu marido que não está na igreja. Talvez você está cansada de acreditar numa promessa e você parece que ela está cada vez mais longe. E você fala: pastor, eu cansei. Cansei de acreditar que vai dar certo, cansei de acreditar que vai mudar, sabe? Talvez você está exausto desse jeito. Eu estou aqui para te falar: Deus está mandando você se acalmar, para você não agir por medo e agir pela fé.
Então a Bíblia diz que mesmo cansado, Pedro começa a andar sobre as águas. E uma chave poderosa que Deus nos ensinou nessa mensagem é que quando ele começa a olhar, o vento, ele começa a reparar as coisas, mano, e deixa de olhar Jesus, o medo volta. Me ajuda a pregar essa noite? Olha para alguém perto de você e fala assim: sabe por que você tem medo? Porque você para de olhar para Jesus. E toda vez que isso acontece, o medo volta. Pedro estava com medo de um fantasma, mas por causa da voz de Jesus, o medo se torna uma fé tão grande que ele anda sobre as águas. Mas porque ele muda o olhar dele, sabe, olha isso, pela fé, ele não tem medo mais da tempestade. Pela fé, eu estou andando sobre as águas, amém? É um teatro. Pela fé, ele não tem medo da tempestade. Eu acho que ele andava assim. Pela fé, ele não tem medo de afundar. Pela fé, ele está andando por cima daquelas circunstâncias que traziam medo para ele. Mas quando ele para de olhar para Jesus e reparar ao redor e tira o olhar de Jesus, a tempestade torna a fazer barulho, o vento torna a ficar forte. Então Pedro começa a afundar. E aí está uma verdade maravilhosa essa mensagem, porque a Bíblia diz, quero que você abra comigo, versículo 30: mas quando reparou o vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, que é pior que medo, e começou a afundar. Mas mesmo assim, Pedro sabia o que ele tinha que fazer: gritar Jesus. O problema é que tem muita gente que afunda, mas não sabe para onde correr. Tem muita gente que afunda, mas não sabe quem buscar. Irmão, em nome de Jesus, Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você tiver que gritar para alguém, grita por Jesus. Clama Jesus, grita bem alto: Jesus me salva, Jesus me liberta. Só Ele pode libertar a sua vida, só Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Jesus pode te salvar. Então mesmo afundando, ele grita: Senhor, me salva. Versículo 31 tem a chave poderosa para nós. No mesmo instante, diga comigo, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Então percebe comigo, Pedro está longe de Jesus. Jesus está longe e manda Pedro andar sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas em milagre em direção a Jesus. E o fato é que quando chegou pertinho de Jesus, ele afundou. Porque a Bíblia diz que imediatamente Jesus pegou a mão de Pedro. Ou seja, Pedro estava pertinho de Jesus. Irmão, presta atenção nisso. Todas as vezes que você estiver pertinho de viver uma promessa no Senhor, é nessa hora que o diabo vai atacar a sua vida. É nessa hora que o medo vai vir mais forte. É nessa hora que as tempestades vão aumentar. Porque o diabo sabe que você está perto de conseguir algo incrível. Então ele vem com tudo contra você. E é por isso que quando você está bem no Senhor, sabe, mas quando você vai viver algo incrível, vem uma tormenta sobre você, você desiste. Estava a um passo de viver algo incrível no Senhor, você desiste. Por quê? Porque é quando você está pertinho de viver algo incrível que o inimigo quer parar você. Mas sabe qual é a nossa vantagem sobre o diabo? São várias. A primeira é que ele já é derrotado. E a segunda é que todas as vezes que eu gritar por socorro, Jesus estenderá as suas mãos sobre mim. Quem está comigo nessa noite, diga amém. E o que me intrigou nessa mensagem é o próximo versículo. Aliás, o mesmo versículo. Porque no mesmo instante Jesus pega Pedro. E olha o que Jesus fala para Pedro: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Eu fiquei pensando, eu falei assim: Jesus, eu não acho que essa fé é pequena. O cara andou sobre as águas. Como alguém que anda sobre as águas sem afundar, sem jet ski, como alguém que está ali, cara, caminhando debaixo da palavra de Deus, andando sobre uma tempestade. Jesus pode olhar para essa pessoa e falar: pequena fé,
Cara, se Pedro andando sobre as águas teve uma fé pequena, quem dirá eu? Minha fé não existe. Por que você duvidou? Então Deus me ensinou algo poderoso. Quem quer saber, diga amém. Essa chave vai mudar a sua vida. Essa é a resposta de Deus para muitas pessoas aqui. Quem está comigo, diga amém mais forte. Só prego se pelo menos mais pessoas apaixonadas por Jesus estiverem aqui nessa igreja. Entenda isso, irmão. Deus te trouxe nesse culto para colocar uma fé nova no seu coração. Deus te trouxe nesse culto para falar para você: não é tempo mais de andar por medo, é tempo de coragem, de ousadia e andar pela fé. Sabe por quê? Porque João, a Bíblia diz, sabe comigo antes de eu falar, revelar tudo. Olha o que a Bíblia diz em 1 João. Eu mandei, né? Aí, obrigado. À medida que permanecemos em Deus, diga bem forte, permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Versículo 18, olha o que a Bíblia diz: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que uma fé, ela só é grande quando ela é constante. A fé, ela é grande pelo jeito que você vive, não pela atitude que você tem. Presta atenção comigo nisso. Pedro tem uma atitude de fé que parece incrível, andar sobre as águas. Mas o que faz Jesus olhar para Pedro e falar assim: olha, a sua fé é pequena, não foi o fato de ele andar sobre as águas, mas foi o fato de no meio do caminho ele desistir, no meio do caminho ele parar, no meio do caminho ele desacreditar, no meio do caminho ele duvidou. Então, irmão, presta atenção, você pode ter uma fé enorme hoje, sair daqui, nossa, estou com uma fé grande, mas se amanhã você não continuar pela fé, se sexta-feira você não continuar pela fé, sábado não continuar pela fé, a sua fé vai ser pequena. Mas se você entender que a fé é um firme fundamento, que ela é constante, a fé é todo dia eu acordo sabendo que Jesus me salva, a fé é todo dia eu entendo que há uma constância no Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é uma certeza. Quando você entende que não é uma atitude explosiva, mas é uma vida diária com Deus, todos os dias, então você encontrou uma fé grande. É por isso que Jesus fala para nós: a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta você vir por quarta flow, eu colocar a mão na sua cabeça e revelar todo o seu passado, o seu futuro, o seu presente, se você não entender que amanhã você tem que acordar cheio de fé, e depois também com fé, a sua fé vai ser pequena, você pode afundar de novo. Então a beleza de uma fé que é grande, quantos querem uma fé grande? Digam amém. É você entender que a vida com Deus, sabe, Deus podia fazer tudo numa vez só, podia ou não podia? Um dia Ele salva todo mundo, um dia Ele salva a nossa casa inteira, um dia Ele tira todo o meio de nós, um dia para resolver tudo, mas Ele não faz isso. Sabe, Ele gosta de desfrutar os momentos com a gente, irmão, todos os dias, caminhando na palavra. Medita na palavra, de dia e de noite, de dia e de noite. Você ainda está refém do medo porque você não colocou constância na sua fé no Senhor, porque a constância aumenta a sua fé. A constância no Senhor aumenta a sua fé. Então beleza, você pode estar cansado, você pode ter experimentado um grande milagre, você pode ter batizado domingo, e glória a Deus, você que batizou. Mas se você não continuar vindo para Jesus todos os dias, buscando ao Senhor, eu te garanto que você pode perder tudo que você ganhou domingo. Você pode, saber, ter um dia maravilhoso em Deus, mas se você não entender que a nossa fé aumenta à medida que nós somos constantes no Senhor, persistente no Senhor, o medo vai nos dominar. Que que eu estou pregando? Diga amém. Então uma fé acima do medo é uma fé constante. Pastor, e como eu faço para ter uma fé constante? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olhe para quem está perto de você. Eu gosto disso, que você fale, não eu. Fala assim: qual é a sua playlist do seu Spotify? Fala para essa pessoa assim: qual é a primeira coisa que você escuta quando você acorda? Irmão,
Tem muita gente que está com medo, porque o seu ouvido só está escutando barulho. Então, não ter uma fé acima do medo é ter uma fé que entendeu: Senhor, basta uma palavra sua. Eu quero ouvir a tua palavra, porque a tua palavra constantemente sobre os meus ouvidos me faz andar em milagre, me faz andar sobre as águas. Uma fé acima do medo é uma fé do crente da vitória, que é persistente, que é apaixonado. Irmão, fala assim: essa paixão acaba, viu? Aqui não, nessa igreja não tem negócio de primeiro amor, é sempre amor. Não, essa igreja é assim, pastor, eu ouvi isso muitas vezes. Essa igreja é assim porque a galera está no primeiro amor. Vamos ver daqui uns 4 anos. Esse ano é o 4º ano, eu continuo cheio de amor com essa igreja, todo mundo apaixonado. Nada mudou aqui nesse coração, nada mudou nessa igreja. A gente continua cantando alto, a gente continua clamando Jesus, a gente continua chorando na pregação, no louvor, a gente continua se derramando na presença de Deus, porque a gente entendeu: mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares. Então se esquece do primeiro amor, aquele que se esqueceu de Jesus. Mas para quem todos os dias, constantemente, fala com Ele, escuta a palavra dEle, mantenha o coração aquecido, queimando de amor por Jesus. Por isso eu quero orar agora por você, mesmo sentado onde você está. E hoje Deus vai curar o seu coração. Você vai sair desse culto, escute o que eu estou te falando. Como profeta de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida: você sai desse culto hoje curado. Não importa por onde o medo entrou no seu coração, não importa qual foram as palavras que você ouviu quando era criança, não importa qual foi o diagnóstico do médico, não importa o que foi que as pessoas falaram para você, o que você viu na bolsa de valores, não importa nada. O que importa é que hoje Deus vai falar e a tempestade vai cessar dentro de você. Por isso eu quero que todos fechem os olhos. É por isso que nós cantamos essa noite: Senhor, pois se hoje você me toca, amanhã eu preciso do seu toque de novo e de novo. Eu não quero apenas ser muito cheio no quarta-flow, mas eu quero acordar quinta-feira ainda fluindo o Espírito Santo, transbordando. Estar na presença de Deus não é terapia, irmão. Estar na presença de Deus é ser transformado. Deus, Ele vai transformar a genética de algumas pessoas aqui. Feche os teus olhos e se concentre em Jesus agora. Será que você é capaz de pensar só em Jesus? Ou quando você fecha os olhos, sua mente viaja? Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite para declarar a cura completa sobre os corações. Nós estamos aqui essa noite para declarar, Senhor, o teu poder transformador. Estamos aqui para declarar o teu poder, tirando do nosso interior tudo aquilo que não é seu, tirando de dentro de nós tudo aquilo que foi palavras que afastaram o nosso coração de fé. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo.
Começa a declarar assim: Senhor, tira do meu coração todo medo. Começa a declarar isso: Senhor, me cura, tira de mim todo medo. Começa a dizer: Senhor, eu não tenho medo. Declare isso sobre você, porque isso vai libertar você hoje. Diga: eu não tenho medo. Eu profetizo sobre você o medo de morrer. Acaba agora. Pessoas que entraram aqui nessa igreja hoje sentem medo de morrer todo momento. Você acorda com medo de morrer. Você parece que à noite tem medo de morrer. Qualquer doença dá medo de morrer. E eu quero liberdade sobre você. Seja livre. Seja livre. Faça as escamas caírem ao chão. Deixa essa canção libertar o seu espírito agora. Seja livre.
você pode, fique em pé no seu lugar.
seu toque de novo. Levante, bata a sua mão e diga assim: eu encontrei um amor de verdade. Eu encontrei o verdadeiro amor. E o medo já não pode me aprisionar. Levanta a mão bem alto e diga assim: em nome de Jesus, o medo não faz parte do meu futuro. Eu não caminho pelo medo, eu caminho pela fé, acima do medo. Você que celebra o Senhor nesse lugar, você que pode ter um brado de vitória ao Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque. Diga isso mais uma vez. Amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. Antes da gente encerrar esse culto, eu quero te convidar a você escolher alguém do seu lado aí. Você vai liberar palavras de Deus para essa pessoa e depois vai deixar ela orar por você. Amém? Escolhe uma pessoa perto de você aí. Libere palavras de amor para ela, libere palavras proféticas sobre a vida dela, porque agora você não tem mais medo, agora você está aqui pela fé. Deixa essa adoração subir.